Bom dia, queridos. Engraçado, né? Como são as coisas. Eu tinha preparado umas coisas para falar, mas depois que eu vi o Eduardo e a Aline, me veio uma história e eu pensei assim, não, vamos mudar todos os planos. Mas antes de eu falar dessa história, deixa eu me apresentar para quem ainda não me conhece. Meu nome é Magda Rezende. Na verdade, é Magda Marina Rezende, mas as pessoas me conhecem muito como Magda Rezende, porque esse é o meu nome artístico, eu sou atriz. E eu tenho 2 filhos, 3 netinhas maravilhosas. Eu estou no meu segundo casamento, já tenho 25 anos, graças a Deus. E eu acho que basicamente é isso. E aí eu vou contar para vocês uma história que eu acredito que a maioria aqui já deve ter ouvido. Mas, às vezes, mesmo a gente já tendo ouvido uma história, quando a gente contextualiza ela, a gente coloca dentro de uma situação, parece que a gente coloca um novo olhar. E a minha expectativa hoje é essa, de que eu consiga fazer com que vocês façam uma junção, um liga-pontos, né? Já que a gente teve a fala do Eduardo falando dessa questão da águia, que é uma questão maravilhosa, e que a gente precisa realmente se reinventar para viver mais e para viver feliz, né? Viver com qualidade. E aí depois veio a Aline, né, com essa história do gigante. Isso me lembrou muito um CD de contação de histórias que eu fiz um tempo atrás, em que eu conto essa história do Davi, e era um ponto alto do espetáculo de contação de histórias que eu fazia. Eu fazia isso para crianças, e aí a gente falava exatamente isso com as crianças. O que é que você pode fazer de melhor, o que você pode derrotar, e a gente escutava cada coisa. E uma das coisas que eu fiquei muito encantada de ouvir uma vez foi que uma criança disse que derrotou a falta de compaixão dela com as plantas. Eu achei aquilo tão profundo, uma criança dizer que derrotou a compaixão. Aí você fala assim, como é que você derrota a compaixão? Mas, tadinha, ela queria falar uma coisa que eu entendi o que ela queria falar, embora ela tivesse falado de uma forma um pouco equivocada, mas eu falei, conta pra gente essa história. E ela disse que ela ia vencer uma coisa. Quando ela via uma planta, ela tinha vontade de ir lá e arrancar. E tinha uma vizinha que plantava ervas. E aí ela sempre ia lá e arrancava essas ervas, pelo prazer de arrancar. Até que um dia a mãe passou mal e precisava de uma dessas ervas, e ela acabou que foi na vizinha, a vizinha falou, poxa, eu tinha aqui plantado, mas eu não sei, essas crianças vêm aqui, arrancam minhas plantas, e ela se sentiu muito culpada. Mas mesmo sentindo culpada, ela continuou arrancando aí as plantas. E aí ela falou, então é isso que eu vou lutar contra, eu não vou arrancar mais as ervas, porque teve um dia que a minha mãe precisou e não teve. Mas nem assim eu fui lá e parei de fazer. Mas agora eu estou vendo que isso é um gigante, esse gigante está me derrotando. Gente, isso foi tão profundo que essa criança deveria ter uns 10 anos. Então, às vezes, a gente se surpreende tanto com pessoas, porque a gente, às vezes, não acredita no potencial que ela tem, né? E quando a gente fala de criança, criança, ela não está entendendo direito o que eu estou falando aqui, mas ela está entendendo muito bem. Então, assim, eu amei estar ouvindo você falando a respeito do Davi, dessa questão que a gente precisa derrotar os nossos gigantes, viu, Aline? E aí foi quando eu me lembrei dessa história que eu vou contar para vocês agora, que é uma história relativamente pequena, mas de muita importância, eu acredito. Diz que tinha um homem que ele tinha um barco. E esse barco dele estava bem velhinho lá, e precisando de uma pintura, e ele ficou sabendo que nas redondezas tinha um rapaz que fazia pintura de barcos. E ele convidou esse rapaz para ir até lá e arrumar esse barco. Aí o rapaz foi lá, pintou com todo carinho, demorou horas e horas lá, ajudando, ajeitando, né, esse barco, fez o serviço, recebeu o dinheiro e foi-se embora. E aí o tempo passou e, num determinado momento, ele reencontrou com esse homem que ele tinha prestado esse serviço. Esse homem, quando viu, ficou muito emocionado, falou, nossa, eu te procurei tanto para conversar com você e te agradecer, e eu estava com muita dificuldade de te encontrar, porque depois que você fez aquela pintura, você viajou, e aí eu não conseguia te encontrar, mas que bom que eu te encontrei. Eu quero te agradecer muito pelo barco que você pintou, e eu quero te dar um cheque. E fez um cheque bem gostoso, bem, né, volumoso, e entregou a esse senhor. E ele ficou olhando sem entender, falou, não, mas você já me pagou na hora que eu terminei o serviço.
Ele falou, não, isso aqui é só um agrado. Na verdade, eu queria te dar muito mais do que isso. E ele perguntou, mas por quê? Ele falou, porque você fez uma coisa que você nem imagina por mim. Você salvou a vida dos meus 2 filhos. Ele falou, como assim? Eu te explico. Você fez lá a pintura do barco, o barco ficou lindo, e os meus 2 filhos colocaram esse barco no rio e foram navegar. E aí, quando eu de casa vi lá os meus filhos no rio, eu saí desesperado correndo, porque dentro desse barco tinha um furo. E eu não tinha ainda mandado consertar esse furo. Mas aí eu gritava, pedindo para que meus filhos voltassem para a margem, eles lá me dando tchau, achando que eu estava dando tchau, né, porque não me ouviam direito, até que eles terminaram o passeio e voltaram. E aí eu observei que o furo estava tampado e que você tinha feito isso. Então, você salvou a vida dos meus filhos. E aí eu fico pensando, refletindo nessa história, né? Às vezes a pessoa é paga para fazer uma coisa e ela diz assim, eu só vou fazer isso aqui, porque eu estou sendo pago ou paga para fazer isso aqui. Eu não vou fazer nada além disso. Só que quando nós temos atitudes que são de empatia, de amor, de carinho, quando a gente está fazendo qualquer coisa para qualquer pessoa, inclusive para nós mesmos, e aí a gente faz isso de uma maneira zelosa, de uma maneira amável, isso só tende a repercutir. Jamais esse homem que foi lá tampar o furo desse barco imaginou que ele estava salvando vidas. Jamais esse homem imaginou que ele ia ter alguma recompensa financeira porque ele estava fazendo a mais. Muito pelo contrário, ele nem falou que tinha ido lá tampar o furo desse barco. No entanto, um gesto tão pequeno, que talvez deve ter demorado em mais 1 ou 2 horas do trabalho dele, fez com que tivesse uma repercussão tão grande na vida das pessoas. Eu acredito que o que falta em nós é estar tampando furos de barco. A gente, às vezes, fica na nossa vida fazendo sempre as mesmices de sempre. E o Pablo veio para nos sacudir e dizer, vocês são capazes de tampar furos nos barcos, né? Então, a mensagem que eu gostaria de deixar hoje é essa, que a gente possa fazer sempre mais do que a gente foi contratado. E eu não estou falando na questão financeira, não, e nem na questão de patrão-funcionário. Eu digo contratado por Deus para estarmos aqui, para darmos a nossa melhor versão. E a gente, muitas vezes, vai lá e só pinta o barco. Tem gente que nem pinta o barco, né? Vai lá e fala assim, não, eu vou pintar isso aqui de qualquer maneira, poderia até, o cara deixou aqui uma tinta vermelha e uma amarela, mas eu vou pintar só de vermelho, que aí anda mais rápido. E tem aquele que olha e fala, quanto você vai me pagar? Não, nossa, está muito pouco, é muito trabalho para eu poder ganhar tão pouco, e volta para casa para dormir. Ele prefere dormir do que ganhar o pouco. Então, que a gente possa observar isso na nossa vida, né? O que a gente tem feito de melhor, não só para o outro, mas principalmente nesse momento que a gente está aprendendo muito a lutar, né, a ter desafios concluídos e solucionados e vencidos, que a gente possa olhar se a gente não está esquecendo aí de tampar alguns furos nos nossos barcos. Acho que é isso. Eu não sei exatamente quanto tempo que eu ainda tenho. A gente eu acho que deu tempo, mas eu vou colocar aqui o pessoal para te falar qual foi o resultado. Opa, perdão, eu tirei ela. Qual foi? Eu vou colocar você também, vamos aqui, ó. Gente, fala aí, dá para ela um feedback, foi maravilhoso, eu adorei, tá? O jeito que você fala, o jeito que você explica, você toca no coração da gente, né? E o que você falou, e realmente o Pablo trouxe a gente para a gente fazer, para a gente tampar os furos, né? Na vida das outras pessoas. Fala aí, Aline, Eduardo e Valma, o que vocês têm para dizer aí para Magda, rapidinho, para a Valma poder começar. Pois é, Magda, eu vejo que o que nós não estamos fazendo pelas outras pessoas tem feito elas afundarem, né? Tem feito elas morrerem afogadas. Então, de fato, nós fomos chamados para salvar vidas. E se nós não estamos identificando esses buraquinhos, se nós não estamos tapando esses vazamentos, é porque nós estamos deixando pessoas morrerem, como o Pablo mesmo fala para a gente. Verdade. Gratidão, Magda, gratidão mesmo. Eu muito grata por essas falas que me antecederam, que me inspiraram, né, a trazer essa história que não era o que eu faria no dia de hoje. Então, minha gratidão a vocês dois também, viu? Bom,
A palavra da Magda foi... A Aline falou, mexeu de novo. A palavra muito bem preparada e uma história legal que mexe com a gente, né? Exatamente isso. Eu tenho um exemplo dentro da minha casa. Minha empregada chega todo dia, está com a vida hoje bem atrapalhada, mas ela sempre tem uma palavra para incentivar, para botar a gente para cima. Minha esposa, sempre ela pega a palavra e vem, fala alguma coisa na simplicidade dela e levanta a gente, né? Então, a gente tem que estar os ouvidos bem abertos para perceber essas pessoas que pintam o barco e tapam o buraco, né? Tem gente que tapa o buraco, tem gente que nem pinta o barco, bem como tu falou mesmo. Eu quero ser o cara que tapa o buraco. Eu também. O amarelo com o vermelho faz uma terceira cor e pinta de laranja também. Boa sorte aí, querida. Parabéns. Meninas, agora eu vou deixar a Valma falando aí, tá? Magda, gratidão. Se você quiser continuar aqui na sala com a gente, depois você pode voltar aqui um pouquinho para a gente conversar um pouquinho com a Magda, tá bom? Magda.